o acúmulo de todos esses conhecimentos, se você for acertando, né? Entre 5, 3 questões, 4 de cada matéria, você vai alcançar a sua classificação. E aí, amigos engenheiros e engenheiras? Eu sou o professor Marcondes e vamos iniciar aí um módulo, né, com vocês sobre drenagem rodoviária. Olha aí, da Sebrasp, né? Analista, engenheiro civil de 2023. Considerando as orientações das especificações do serviço de terraplanagem e drenagem, julgue o item a seguir. Bueiros de grota são construídos para receber algumas águas provenientes das descidas de água? Certo ou errado? Então aí, pessoal, começam as definições necessárias que nós precisamos memorizar, relembrar da nossa época acadêmica, e de algum momento você viu, né, isso, até mesmo em execuções de obras de pavimentação. Então, vamos aí sedimentar essas definições porque elas são muito necessárias. Inclusive, elas são recorrentes. Então, vem comigo. O que diz o manual de drenagem do DENIT? Vejam, vocês precisam entender uma definição, né? Vamos dizer assim, a diferença entre o bueiro de grota e o bueiro de grade, uma forma mais simples possível. Então vejam, se o bueiro de grota é usado em fundo de talveg, onde o traçado, né, de uma rodovia intercepta algum curso d'água, significa o quê? Que você tem ali, né, no teu projeto, uma rodovia que vai passar ali, né, interceptar com um rio, vamos dizer assim, ou um córrego, enfim. E você vai precisar, né, transportar esse fluxo de água, né, de montante a jusante. Inclusive, essas definições nós vamos explicar para os senhores. Mas nesse momento, pensem o seguinte: se o bueiro de grota serve para fazer essa travessia desse fluxo de água, então ele não vai receber, né, como diz aí a questão, né, águas pluviais, águas superficiais, entenderam? Então, aí é que está o detalhe importante. Então, vejam, se eu sei, né, que o bueiro de grade ele é exatamente feito, né, para interceptar dispositivos especiais de captação e deságue, em geral, o que? Caixas coletoras e saídas. Então, a definição anterior, se a gente voltar, a gente vai perceber que ele fala exatamente ao contrário. Onde tem aí bueiro de grota, vocês deveriam ter colocado bueiro de grade. Então, com isso, pessoal, o gabarito aí é errado. Professor, e é dessa forma que eles cobram? Sim. Vejam que o objetivo do concurso é tentar aí, né, eliminar o máximo possível de pessoas com o objetivo de ser aprovado aquele que tem mais memorização, aquele que tem mais conhecimento. Então, a gente tem essa corrida aí para classificação. Ah, professor, eu sou muito bom em outras matérias, mas não sou bom em terraplanagem, eu não sou bom em drenagem, eu não sou bom é, em artes especiais, enfim. Mas só que o acúmulo de todos esses conhecimentos, se você for acertando, né? Entre 5, 3 questões, 4 de cada matéria, você vai alcançar a sua classificação. Então é necessário que a gente passe por todos esses assuntos. Tudo bem? Olha aí, aeronáutica, né? Engenheiro da aeronáutica do ano de 2022, também tratando sobre drenagem. E ele diz: o Manual de Drenagem de Rodovias, desenvolvido pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, DENIT, apresenta os tipos de funcionamento de bueiros. Conforme a orientação, os bueiros são tratados quanto ao fluxo de suas formas, quanto ao controle de entrada e quanto ao seu controle de saída. Em relação ao controle de entrada, tem-se que a capacidade de descarga de um bueiro é controlada na sua entrada pelos seguintes requisitos, exceto um. Então, vamos lá tentar entender. Qual desses aqui né, não fazem não controlam, né, a entrada dos fluxos, né? É isso que ele quer perguntar. Então vamos lá. Letra A.
pela seção transversal do conduto? Letra B, pela geometria da boca de entrada? Letra C, pela profundidade de água represada a jusante? Letra D, pela profundidade de água represada a montante. De cara você vê que a letra C e D tem aí, né, uma acertativa que muda só ao final para confundir e verificar se você sabe ou não, né, o que é o fluxo de água montante e a jusante. Isso para os bueiros, né, de grota, que são necessários, né, esse entendimento, mas como todo fluxo de água, inclusive no caso de represas e etc., vai ser importante que você tenha isso em mente. E para a hora da sua prova, é claro. Mas vejam, seção transversal do conduto, claro, né, pessoal? Pela geometria da boca de entrada, claro, se ela for pequena, o fluxo, né, de água aí vai ser menor e vice-versa. Então, vamos tentar entender aqui um pouquinho sobre essa questão do fluxo de água, porque ele é importante. Então, vem comigo. Olha lá. Pessoal, fluxo de água. Vamos tentar aqui, de alguma forma, memorizar o que é, afinal de contas, a montante, né? E o que é jusante. Então, montante. Pense em montanha, alto, que vem do quê? Está do lado de cima. Se o fluxo de água, se a água ela vem da montanha para baixo, vamos dizer mais ou menos assim, o fluxo normal da água, então sempre vai ser de montante ao lado mais baixo, que é o jusante. Muito bem. Tendo essa definição, né, bem sedimentada, fica mais fácil para compreender, né, o que eles estão cobrando na prova e que vai ser cobrado sempre dos senhores. Então, vem comigo. Presta atenção aí um pouquinho. Nós estamos aí dentro, né, nessa nossa plataforma estradal e nessa nossa rodovia ela interceptou um curso, né, de água, vamos imaginar aí permanente, fosse um rio que tivesse que fazer um bueiro com dimensões maiores, mas vamos imaginar aí dentro da definição do manual que nós estamos numa situação, né, onde o fluxo de água corre, né, do Talveg, porque vocês sabem que o Talveg é a linha, né, onde corre naturalmente a água que vem proveniente das chuvas ou de alguma fonte, né, de água. Então, vamos lá. Então, vem comigo. Se você sabe a definição que eu falei anterior de montante para jusante, vai ficar fácil compreender agora. Então, vejam. Por que a montante? Porque vem de cima para baixo. Lembra da montanha? Então, fluxo a montante, ele vem nesse sentido, é a entrada, né, do nosso bueiro de grota aí. E ele, para fazer a passagem por outro lado, ele vai continuar o fluxo da água normal. E é o que nós chamamos de quê? A jusante. Então, o fluxo da água é sempre esse, pessoal, né? Vem a montante para a jusante. Sem você entender isso, vai ficar muito comprometido aí a tua rodovia, a tua plataforma estradal, ela pode sofrer vários tipos de erosões porque você não observou que era necessário fazer ali, né, os bueiros e todos os outros artes, né, especiais necessárias para drenar a água da tua rodovia. Tudo bem? Entendendo isso, fica mais fácil de compreender a questão. Então, a única que está errada aí é a letra C. Isso mesmo. Por que, professor, a letra C? Porque o próprio manual já está dizendo, mas se você compreendeu aquilo que eu estava explicando, você vai saber que sempre vai ser o quê? A entrada vai ser a montante. Então vamos lá, ler o que diz o manual. O controle de entrada implica que a capacidade de descarga do bueiro é regulada na sua entrada pela profundidade da água represada o quê? A montante. Onde é que vai represar? Vai represar na entrada. Então, se o diâmetro, né, da boca for muito pequeno, se não estiver dentro das normas, você vai aí ter uma represagem daquela água aí, não vai ser eficiente a tua drenagem. Tudo bem até aí? Então, por conta do manual de drenagem do DENIT, a nossa letra aí é a letra C, exceto ela que está correto. Tudo bem? Vamos adiante. Então,
Vem comigo, acompanha. Boa sorte, bons estudos. Vamos lá.